Boa noite, Evandro. Por gentileza, eu gostaria que você falasse quais foram os problemas que vocês detectaram no primeiro tempo na atuação do Grêmio, quando eu acho que é consenso, né, que o time não foi bem. De que maneira que vocês procuraram corrigir com as mudanças que foram feitas no intervalo, quando o time melhorou do segundo tempo? E o que aconteceu no final, quando parece que o time teve uma queda de novo e aí acabou saindo o gol do Ceará? Por favor, muito obrigado, Evandro. Obrigado pela pergunta, boa noite. Primeiramente, né, concordo, o nosso primeiro tempo, a gente não conseguiu seguir o que a gente vinha fazendo nos outros jogos, né, e isso até para marcar e também para jogar, né, na nossa marcação a gente sempre estava um pouquinho atrasado, um tempo atrás, isso no nosso primeiro tempo. A nossa circulação também no nosso primeiro tempo foi muito lenta, né, nós até tivemos algumas combinações, mas muito pouco, né, muito pouco no primeiro tempo. E aí depois a gente fez algumas correções no intervalo, né, e realmente a gente voltou melhor para o segundo tempo, conseguindo ser um pouquinho mais agressivo, principalmente na nossa subida de bloco, e aí conseguimos jogar um pouco mais, conseguimos segurar um pouquinho mais a bola no campo do adversário, né, com os nossos, principalmente o Jean, o próprio Matheus aí no segundo tempo permaneceram um pouquinho mais entre linhas e a gente conseguiu ter mais combinação de último terço, né, e assim criar um pouquinho mais de oportunidade. Evandro, você colocou aí na sua resposta que teve uma questão de talvez uma lentidão no meio no primeiro tempo. Você concorda que essa lentidão ela se dá também pela característica dos jogadores que foram escolhidos para começar a partida? E essa mudança acontece justamente quando muda a característica, quando você coloca um jogador um pouco mais criativo no meio. O meio-campo não ficou mais leve? E aí eu te pergunto, as escolhas elas não foram equivocadas pensando o jogo para começar a partida? Olha, eu acho que não. A gente, né, pensou dentro de uma estratégia de jogo, né, a gente iniciar, né, com o Thiago, né, o Matheus e o Lucas, né, para que a gente pudesse justamente ter dois atletas entre linhas, né, porque como o Ceará marcava em duas linhas e dois, a gente procurou já nessa primeira saída entrar em momentos com o nosso médio de lado, né, e aconteceu, e teve algumas triangulações, e aí o Lucas, né, e o Matheus são os caras que realmente ficariam entre linhas, né, mas a gente conseguiu, né, ajustar no intervalo e também com algumas orientações, e aí o segundo tempo a gente conseguiu, como falei, a gente conseguiu preencher mais esse espaço entre linhas, né, aconteceu mais movimento, né, principalmente lá do Chu, do Léo, né, e também com o apoio do Cortez. O Wanderson também pro lado direito, né, para mim fez uma baita partida, não só pelo gol, mas criou desequilíbrio, né, e a gente conseguiu equilibrar o segundo tempo e em muitos momentos a gente até melhor no jogo, né, mas acontece, a gente, né, segue, a gente procura corrigir durante a semana, né, mas a gente fica com essa impressão do nosso segundo tempo que realmente a gente mudou o nosso comportamento. Evandro, hoje a não titularidade do Jean-Pierre, o fato dele ter começado no banco de reservas, ainda é um reflexo da atual situação física desse jogador, ou ele já está a 100% e de fato foi a estratégia adotada por vocês, a escalação do Lucas Silva nessa entrelinha que você citou? Não acredito que seja na questão física do Jean, né? O Jean ele já vem treinando, a gente sabe da qualidade dele, e respondendo a sua pergunta, a gente optou pelo Lucas para que a gente pudesse, como eu já falei, a gente ter um cara mais entre linhas, a gente tentar ter trocas de lado que o Lucas nos dá essa inversão de corredor, e em alguns momentos era importante essa troca de lado, então foi mais sim pensando na estratégia do jogo. Evandro, boa noite. Queria que
o senhor falasse um pouco mais sobre o lance do gol do Ceará, o terceiro, que o Breno parou, ficou pedindo impedimento, o sistema defensivo também parou. E os jogadores do Ceará, principalmente ali o Jorginho, continuou e fez o gol. Vocês conversaram no vestiário sobre esse lance, porque independentemente da ação do juiz, não pode parar no jogo. Teve esse tipo de conversa ou não deu tempo de analisar aquele lance ainda? Boa noite. Boa noite. Primeiro que é muito difícil, assim, pós-jogo, né, você expor uma situação dessa. A gente tem a semana toda para que a gente possa fazer as correções. Um lance muito atípico, né, porque dá um rebate, bola bate no travessão, depois o cara, né, consegue também fazer uma boa finalização. A gente vai corrigir, a gente vem trabalhando essa questão da bola parada, mas não é momento da gente, né, comentar pós-jogo. A gente, como eu falei, nós temos a semana, e a semana justamente são para que a gente possa fazer as correções, né, do que talvez não andou muito bem no jogo. Evandro, eu quero te perguntar duas situações. O Juan vem tendo uma sequência no Grêmio, ele vem fazendo bons jogos, mas no primeiro tempo hoje, pelo menos em um lance, ele tomou uma decisão que se mostrou equivocada, que deu origem ao segundo gol do Ceará. Como é que vocês trabalham a semana de recuperação para um jogador que passa por um episódio como esse num jogo? Eu também quero aproveitar e te perguntar o que vocês planejam para as próximas partidas em virtude da convocação do Breno. A gente viu que o Paulo Vitor ficou no banco de reservas. Quem vai ser o goleiro do Grêmio quarta-feira contra o Brasiliense? Obrigado. Obrigado, boa noite. Bom, primeiramente do Juan, né, é um menino que está evoluindo muito, né, a gente tem um grande potencial para ser evoluído. E quando a gente fala diretamente de um atleta, né, que às vezes tem uma situação de um erro técnico, de uma tomada de decisão, a gente engloba todo mundo, né, porque todo mundo faz parte, né, e como é que a gente se corrige isso durante a semana? Primeiramente, a gente dá moral para o atleta, né, porque muitas e muitas vezes ele também nos ajudou e vai continuar nos ajudando, né, e aí outra situação, a gente procura fazer essas correções através de vídeo, né, mostrar para o atleta, né, qual que talvez seria a melhor tomada de decisão no momento, né, porque é muito particular e é muito rápido os lances, né, a gente, é fácil depois analisar, claro que talvez ele poderia, né, nessa situação ter uma outra tomada de decisão, mas a gente, né, procura durante a semana fazer as correções através de conversa, através de a gente poder, né, mostrar através dos vídeos, né. E sobre o planejamento do Breno, né? O Breno, como você bem falou, foi convocado. Desejamos sucesso para ele, como o Matheus também, os demais. E a gente vai conversar aí, né, amanhã, terça-feira, quarta-feira, para que a gente possa, dentro de uma decisão coletiva, né, a gente tomar a decisão de quem será o goleiro, né, na quarta-feira na Copa do Brasil. Professor, boa noite. Queria lhe perguntar, você citou anteriormente o Wanderson, né? Como potencializar ainda mais esse jogador que fez um golaço hoje, né? Chamou a atenção do Brasil aí. E se me permite também, o Kahneman, em qual estágio está ele para esse retorno, para ser aproveitado eventualmente? Obrigado. Obrigado, boa noite. Primeiro, o Wanderson, né, como falei, fez um grande jogo. Nós temos também o Rafinha, que é da posição, o próprio Vitor. A gente tá muito bem servido, né, nessa posição. Eu acho que potencializar, o Wanderson é um cara muito agudo, que tem, né, o último bom terço, né, se for pegar o lance do gol, ele faz uma boa combinação com o Ricardinho, que faz o pivô, né, então a gente deixar ele à vontade, né, daqui a pouco você começa a passar muitas coisas e então a gente procura potencializar, né, o que a gente tem e observa, não só nele, né, em todos os atletas, para que a gente possa estar evoluindo, né, principalmente como atleta. E o Wanderson é um cara que certamente vai cada vez evoluir mais. Do Kahneman, ele está retornando, já fez a semana de trabalho, passo a passo. A gente tem sempre um departamento que nos passa as informações, né, do treino, para que a gente também possa avaliar o momento certo para ele retornar, né? Então, com calma, a gente
Também escuto o atleta para ver as condições que ele está, né? Mas feliz, primeiro pelo retorno dele, hoje está conosco aqui, né? Era uma opção também, e certamente durante a semana ele vai ganhando mais lastro físico, né? E também conteúdo técnico e tático, né? E no momento certo ele vai ter a oportunidade de voltar a jogar. O Grêmio deixou muito explícita, para dizer assim, professor, que o grande objetivo desse ano é a conquista do Campeonato Brasileiro, a disputa do Brasileirão. O quanto que jogos como o de hoje, contra um time que teoricamente fica meio para baixo na tabela e usando o time reserva, pode daqui a pouco influenciar em toda a campanha, em questão de pontuação para uma conquista de Campeonato Brasileiro? Boa noite. Olha, realmente o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né? São muitos jogos, muitas rodadas. Eu acho que de forma alguma atrapalha o nosso planejamento. A gente fez um jogo, né, equilibrado, como comentei, principalmente no nosso segundo tempo. É claro que nós viríamos para somar ponto, né, e os 3 pontos, ou, né, buscar um empate também, mas a ideia sempre é a gente buscar a vitória, independente de onde o Grêmio jogar, buscar os 3 pontos, mas não vejo que de forma alguma assim que atrapalhe o nosso andamento, né? Nós estamos muito focados, e principalmente também o nosso grupo, os atletas, né, que é um grupo vencedor, e eu tenho certeza que a gente, passo a passo, né, a gente dá essa importância também às outras competições, mas o Campeonato Brasileiro é muito importante, e a gente vai passo a passo pensando jogo a jogo. Boa noite, Evandro. Evandro, no primeiro tempo a gente viu o Ceará bem superior ao Grêmio, até com algumas oportunidades de definir o placar logo no primeiro tempo. Tu, logo no início da coletiva, falou que o Grêmio estava com uma marcação atrasada, problemas de circulação de bola. Por que as substituições só vieram no intervalo e não já no primeiro tempo, já que esses erros estavam acontecendo? Olha, primeiro a gente procura iniciar um jogo dentro de uma estratégia, né? É claro que em alguns jogos você vai tomar essa decisão, às vezes, de fazer algumas substituições no decorrer do primeiro tempo ainda, mas nós achamos que a gente poderia, e realmente o que aconteceu no intervalo, a gente, né, ajustar alguns detalhezinhos e também com as substituições. Então a gente optou sim por aguardar, e também nos ajudou, né, muito a questão de nós fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo, né? E então a gente optou por, no intervalo, né, a gente discutir, né, e aí a gente fazer as correções que realmente a gente, né, conseguiu o segundo tempo melhorar. Evandro, o Grêmio tem uma opção de banco que é importante, é um jogador que começou o ano muito bem, que é o Darlan. Como que o Grêmio pensa, vocês da comissão técnica pensam em utilizar esse jogador? Porque hoje, por exemplo, ele não entrou na partida, claro, a gente sabe, tinha também o Maicon, obviamente, mas a opção foi a entrada do Lucas Silva, que se mostrou realmente um jogador interessante para ser uma reposição do Thiago Santos e não jogar junto com ele. Qual que é a ideia do Grêmio para o Darlan? Ele é um segundo volante ou o Grêmio vai usar ele sempre como camisa 10? O Darlan, ele pode fazer as duas funções, como um segundo volante, né, porque ele tem arrasto, é um cara que chega, pisa na área, ele pode também ser esse camisa 10, então, até pela qualidade técnica que ele tem. E como eu já comentei, a opção hoje do Lucas foi para a estratégia do jogo contra o Ceará, né? E o Darlan é um cara que a gente, não só ele, né? Os outros meninos também, a gente tem uma gama de atletas aí que vem da base com muito potencial, né? Mas falando, né, exclusivamente do Darlan, é um cara que é um atleta que tem muita qualidade técnica, né? Pode ser esse segundo volante, que tem troca de lado também, tem jogo entre linhas. E em alguns momentos também pode ser, né, esse camisa 10 jogando atrás do centroavante, que é um cara que também tem presença diária, né? Valeu, pessoal, um abraço, boa noite.